Boa noite, pessoal. Eu vim fazer um vídeo aqui para falar sobre um tema bastante polêmico, bastante questionável e bastante importante, que é sobre a religião da elite que governa o mundo, dos poderosos, dos mais ricos, dos bilionários, das pessoas mais ricas do planeta, das pessoas mais importantes do mundo, das pessoas que governam os países. E essa religião, ela foi distribuída por todos os órgãos que existem no planeta. Quando você escuta alguém dizer para você que você é uma pessoa fraca, uma pessoa simples, uma pessoa pequena. Quando você ouve alguém falar que você é uma pessoa inútil, uma pessoa que nasceu do pecado, que você carrega sobre si um peso nas costas, a qual você precisa carregar isso para o resto da vida. Quando alguém fala para você que você precisa ser uma pessoa obediente, que você precisa servir a alguém, quando dizem para você que o seu é o mais importante, que o seu é o mais correto e aquele é o errado. Quando dizem para você que você precisa estar aos pés de algo para que tenha alguma coisa em troca. Quando dizem para você que você não tem controle de si próprio, quando dizem que você deve ser obediente, quando alguém fala para você que você é um servo inútil, e quando dizem também, que você não serve para nada, que você precisa de alguém para te interceder, que precisa de alguém para te controlar, que você precisa de alguém para você fazer tudo o que você faz nessa vida. Quando dizem para você que você não é nada e que tem alguém que é tudo na sua vida. Quando dizem para você que você precisa ter uma pessoa, um terceiro, dizendo o que você deve fazer ou não, que deve te dizer aonde que é para ir, que deve te dizer o que você deve vestir, que deve falar, que deve ser de uma certa forma. Quando alguém fala para você todas essas coisas, ela só quer te dizer que você não é nada, que você não tem poder para nada, que você não é dono de si próprio. E todas essas coisas que colocaram na sua cabeça foi para te dizer realmente que você não é nada, porque alguém é tudo. E que todas essas coisas de ruins que acontecem no mundo e no planeta, todas as desgraças que aconteceram, todas as guerras, todas as revoluções, todas as coisas horríveis e sacrifícios e desgraças e doenças, que tudo isso que aconteceu foi permissão de alguém, porque você não é nada. Isso não se faz
Isso está errado, isso não é verdade. Não foi o que nossos antepassados, os primeiros da Terra, foram ensinados, não foi dessa forma. Não é verdade que você precisa acreditar. Não é verdade que você precisa acreditar. O que é verdade é que você precisa ter a sua razão, que foi tirada de você de propósito, para que a razão ela seja perdida e que você só viva na crença, somente por acreditar e não porque é. Você não é o que você é o que os outros te dizem o que você deve ser. Porque você acredita e não é porque você tem a razão. O dia que você procurar a razão, você vai encontrá-la. Você vai enxergar que tudo que foi feito, tudo que foi inventado, tudo que foi dito, foi para deixar exatamente onde você está, onde que a maioria hoje está, que é na miséria, na doença, na falta de amor, na falta de paz, na falta de tudo. Foram feitos de propósito. E é esta religião que foi inventada, o qual pertence aos donos do mundo, o qual estão por trás de todas as guerras, revoluções, estão todas por trás da morte em massa, das doenças, porque nada é por acaso. Foi todas criadas por um único propósito: controle, poder. Porque quem está no controle é porque elas têm poder. E para ter o poder, elas precisam ter uma grande quantidade de massa obediente a elas. Porque se você continuar acreditando, obedecendo, você está dando credibilidade e poder a estas pessoas para continuarem fazendo o que eles estão fazendo e que sempre fizeram. Mas no passado não foi ensinado isso. Foi ensinado que nas antigas civilizações e nas antigas escrituras, nas antigas tábuas hieroglíficas, o qual podemos provar, é que as pessoas perderam sua divindade. Qual divindade? A sua própria divindade, o seu próprio poder. O poder que você tinha, o conhecimento, a tecnologia, a ciência e a razão que tinham no passado foi perdido de propósito. E quem retém isso são eles, os que estão no poder, o qual existe religiões por trás disso, o qual a religião que eles praticam, que são deles, foram criadas por eles através de conhecimentos antigos, através de magias antigas, o qual todas as religiões foram se infiltrando entre elas e que foram transformando em somente uma, o qual hoje podemos perceber o quanto isso é visível, em que as religiões elas estão se juntando cada vez mais entre elas, até o ponto em que elas se unirão e se transformarão em uma única religião, para que possa trazer aquele que eles estão prometendo que vão trazer, que é o que vocês estão esperando, porque vocês precisam de alguém para te salvar. Só que ninguém põe em mente que a partir do momento que você continua acreditando que alguém vai vir aqui te salvar, eles vão mandar alguém para te salvar. Mas não é aquele que você espera que seja salvo. É aquele que eles estão esperando que vai vir aqui, que vai te controlar, que vai trazer não a paz, mas a guerra.
Porque não foi o primeiro que veio salvar e não é o segundo e não é o terceiro, porque essa história se repete. É um ciclo que se repete. Isso não muda. A partir do momento que as pessoas perdem a razão, elas acreditam em qualquer coisa que as dizem, porque foi ensinado de geração em geração e com a ajuda e auxílio das escolas, doutrinar as pessoas a serem obedientes, a acreditarem que existe somente aquilo que elas estão vendo, o qual foi passado de um, foi passado para o outro e para o outro, e se torna um ciclo que não tem fim e que, ao invés de aprender, só estão repetindo o que um repetiu e o que o outro repetiu. E somente aquilo. E formando milhões de pessoas com aquele mesmo pensamento. O pensamento de que vai dar para elas, que alguém vai dar para elas o que elas precisam e que elas não precisam fazer absolutamente nada. E que se alguém um dia disse que ama este povo e que ama demais este povo e depois quer exterminar todo este povo, isso não passa de dissonância cognitiva. Por quê? Porque se alguém os ama, que se alguém quer o seu bem, então por que ela quer vir aqui destruir todos e destruir aqueles que pensam diferente e que não querem praticar o que é diferente? E que aqueles não aceitam que pratiquem o que é diferente. Essa elite é exatamente isso. Ela está lá com a sua religião própria, o qual foi tirado de conhecimentos antigos, do Egito, da Suméria, da Pérsia, o qual todos eles foram perdidos e foram se infiltrando em várias religiões, se juntou para se formar somente uma, juntou diversas culturas, conhecimentos, sacrifícios, levaram todas elas para o mal e não para o bem, que são aqueles mesmo que manipulam vocês através de religião, mídia e todos os órgãos que você olha por aí, porque sempre estão deixando as assinaturas deles lá. Se não é por símbolos, é por números, é por códigos, colocam na nossa cara todas as coisas que eles adoram em séries, em filmes, em novelas, porque a melhor forma de esconder a verdade é colocando ela diante dos seus olhos. E é esta a verdade que você vê por aí, nos cinemas e na política. É exatamente isso que eles são. Então, se você não consegue identificar o que eles são, é porque você precisa muito de um banco de dados para que você entenda que eles nunca vão deixar de estar lá, porque os poderosos têm uma linhagem sanguínea, a qual eles casam entre eles. Eles escolhem quem vai estar lá no poder através de linhagem sanguínea, através de nomes, datas de nascimento. Porque se não fossem assim, não estariam lá. Portanto, ninguém vai vir aqui salvar ninguém, porque a elite e o governo sempre vão estar lá. Eles nunca vão deixar de estar lá e nós nunca vamos deixar de estar nessa posição que estamos. E os dias estão cada vez piores e vão ficar cada vez piores, porque isso é tudo intencional. Porque por trás de tudo aquilo que se vê na TV, por trás daquilo existe uma organização religiosa secreta por baixo de tudo isso, o qual ninguém vê, porque só vê o que está diante dos nossos olhos. Mas quando a pessoa olha com o olhar da razão, ela enxerga o que está por trás de tudo isso. Que existe algum tipo de sacrifício, que existe algum tipo de controle, o qual não vão perder
esse poder por nada deste mundo, a não ser que a maioria comece a acordar e a enxergar e a despertar o poder que tiraram de dentro de nós. O poder que nossas antigas civilizações tinham e que foram exterminadas de propósito, para que viesse uma nova religião, para que viesse um novo tipo de filosofia e conhecimento, para que dominasse o planeta Terra inteiro, para que existisse somente uma única religião e que todas as outras não pertenciam ao grupo, portanto todas deveriam morrer e serem aniquiladas, porque foi isso o propósito de tanta revolução e de tantas guerras, que por as nossas antigas civilizações não abaixarem a cabeça para ninguém e abaixarem a cabeça somente a si próprio, foram exterminadas com a desculpa de que eles não são dignos e aqueles outros eram os escolhidos. Portanto, nós merecemos viver e vocês merecem morrer. Que é exatamente isso que estamos vendo agora e que vamos ver daqui para frente. Uma nova religião que está se ajuntando entre elas, se formando todas as três poderosas numa só, o qual você vê que são pertencentes à elite há séculos e que estão lá desde milênios, só passa de bastão em bastão para geração em geração, manipulando a todos, controlando a todos e matando a todos, seja por guerra, seja por vírus, entre aspas, seja por qualquer coisa. Mas isso não vai mudar, porque a religião deles não permitem mudar. Eles estão dispostos a tudo, porque venderam o que eles tinham para um suposto benefício. Porque nessa vida é assim, tudo tem uma troca. Eu te sirvo, mas com algum outro benefício em troca. Portanto, essas pessoas elas estão dispostas a tudo para permanecerem lá, porque é uma pequena elite. Porque é uma pequena elite que domina. Por quê? Porque existe uma grande massa que está dormindo e que está esperando alguma coisa vindo alto, esperando alguém vir libertá-las, como sempre foi na história. E isso não vai acontecer. Porque a libertação ela vem de dentro para fora. A pessoa tem que querer ser liberta. Mas a maioria das pessoas não querem ser libertas. Elas querem permanecer na ignorância, querem permanecer servindo a um terceiro, elas querem permanecer achando que um terceiro vai fazer por elas o trabalho delas. Portanto, as pessoas precisam acordar, porque o tempo já foi predestinado, já tem uma assinatura de datas, já tem uma assinatura de tempo, e eles não dormem. Eles não dormem em trabalhos, em serviço, eles não esperam por ninguém, não pedem permissão para ninguém, são espertos e sabem muito bem o que eles estão fazendo. Pois essa elite sempre vai estar lá, sempre esteve, e vai sempre achar que eles são os deuses, principalmente porque pegaram uma linhagem sanguínea que era do passado, permanecem até hoje entre essa linhagem sanguínea e sempre vão estar no poder. E que todo o resto que não pertence a essa linhagem sanguínea, elas não pertencem ao seu grupinho, portanto são descartáveis. São totalmente descartáveis, que é isso que exatamente estão fazendo até hoje.
Tenha uma boa noite. Muito obrigada.